E aí, queridíssimos alunos, tudo bem? Então, chegamos ao fim das aulas remotas com a unidade temática 16. Foi um ano muito difícil, né? Mas vencemos. Vocês daí vendo só a minha carinha, eu daqui me superando com o uso do computador para transmitir as aulas, mas no final deu tudo certo, né? Muitos de vocês já estão aprovados e os que não atingiram os 280 pontos vão ter que fazer a prova final. Aí é que é importante. Este conteúdo desta aula de hoje vai fazer parte da prova final. Então, prestem bastante atenção às explicações, façam os exercícios propostos no cronograma e eu desejo a todos vocês um final de ano muito feliz, mas continuem se cuidando, usando máscara, lavando bem as mãos, evitando aglomerações e um forte abraço para todos vocês. Vamos então à aula. Colégio Ari Quintela, 6º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 16, a cultura medieval. Influência da Igreja Católica. No passado, o período medieval foi tratado como a Idade das Trevas. Na atualidade, essa interpretação é considerada equivocada, ou seja, não é certa, pois muitas práticas, conhecimentos e instituições importantes para o mundo contemporâneo surgiram na Idade Média. As universidades, instituições que surgiram na Baixa Idade Média, com o tempo, se aprimoraram em produzir e em socializar o conhecimento científico. Então, nessa foto que nós vemos aí, a Universidade de Salamanca, na Espanha, foi uma delas, muito importante para toda a Europa. A mentalidade medieval era fortemente marcada pela influência religiosa do catolicismo. Isso nós vimos falando desde o início, quando começamos a estudar Idade Média, a Igreja Católica que dominava toda a cultura e a educação, né? Já que ela era responsável pelo controle do conhecimento. Muitos religiosos dedicavam suas vidas aos estudos, produzindo, compilando e distribuindo conhecimentos. Mosteiros e bibliotecas. Na Idade Média, os livros eram copiados por monges copistas e ilustrados, desenhados por meio de iluminuras, como essa que nós vemos aí na imagem. Esse livro aí, por exemplo, é intitulado As Horas de Varnhasse, que foi escrito por Jean Duplessis e ilustrado por Matt François. Na letra inicial de um capítulo, que é chamado capitular, geralmente era decorado com flores. Nós estamos vendo aí flores azuis, vermelhas, e ramagens e outras pequenas ilustrações. Os pigmentos utilizados na produção das iluminuras eram obtidos por vegetais, minerais ou animais. Cera de abelha, ossos de pássaros, gema de ovo e carvão, que eram alguns dos elementos usados nas ilustrações. Então, para fazer esses desenhos, todos esses elementos que eu acabei de citar aí para vocês, para sair esse desenho bonito, Ao final da produção, as páginas dos livros eram reunidas e encadernadas. As capas costumavam ser de couro e podiam ser decoradas com ouro ou com pedras preciosas. Um livro costumava levar meses ou anos para ser concluído. Imagina, utilizando todos esses produtos citados, ele demorava um pouco para ser concluído, Vamos lá. O ensino medieval. As primeiras escolas medievais surgiram no entorno de catedrais ou em mosteiros. A base do ensino era o latim, a língua falada em Roma, Porque se a Igreja Católica é que dominava, o Papa é que determinava, então a linguagem utilizada nos livros, que era o latim. Os mosteiros medievais costumavam ficar em lugares isolados. Na imagem, o mosteiro de Tatev, na Armênia, construída no século IX. O clero regular
habitavam os mosteiros, localizados em lugares isolados, onde viviam em silêncio, e o isolamento para as práticas das orações e contemplações. Então, esse mosteiro que nós vemos aí na imagem, né, é da Armênia, na Europa, e que é um local totalmente isolado para que os monges pudessem escrever todos os seus conhecimentos adquiridos para serem transmitidos para as pessoas. A arquitetura medieval. A arquitetura medieval foi caracterizada pela construção de castelos, mosteiros e igrejas. Muitas cidades medievais cresceram em torno das catedrais. No estilo gótico, a Catedral de Santa Maria del Fiore, localizada em Florença, na Itália, começou a ser construída no fim do século XIII. Nas catedrais medievais, era comum representar cenas bíblicas com afrescos como este no interior da Duomo de Florença. Então, nós vemos aí ao lado a Catedral de Santa Sofia. Vejam que no entorno dela temos a cidade de Florença, né? As casas e outras construções, sempre com a igreja ao centro. E dentro dela nós vemos os afrescos, ou seja, pinturas feitas nas paredes. Essa é do dia do julgamento na Catedral de Santa Maria del Fiore. Então, essa imagem está dentro dessa igreja que nós estamos vendo aí ao lado. A ciência. A ciência medieval sofreu forte influência da religiosidade católica. No pensamento medieval, Deus era o grande arquiteto do universo. Um dos entendimentos científicos comuns ao longo da Idade Média era o geocentrismo, teoria segundo a qual a Terra era o centro do universo. Então, nós vemos aí nesta figura dos corpos celestes, né, de Bartolomeu Velho. É uma cosmografia que está na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Vejam, o planeta Terra no meio e os outros astros no entorno. Essa era uma teoria da Idade Média. Depois nós sabemos que isso vai mudar, né? A literatura e o trovadorismo. Na literatura existiam as canções de gesta, que era transmitida através da oralidade, ou seja, contado, as pessoas falando, não existia ainda coisas escritas, de histórias heróicas, né, de eventos de heróis. Um dos romances mais famosos, que nós inclusive conhecemos, é o do Rei Arthur, da Távola Redonda, da Espada na Pedra, né? E os trovadores entoavam poemas e canções com inspiração nas canções de gestas e nos romances, como o do Rei Arthur, e o uso de instrumentos musicais. Nós vemos aí ao lado uma imagem desses trovadores, né? Uma das obras-primas dessa época é a Divina Comédia. E na imagem nós vemos músicos medievais do século XIII, né? Cantigas de Santa Maria, do Código Escorial, está na Biblioteca Real do Mosteiro O Escorial, em São Lourenço del Escorial, também na Itália. E com isso concluímos a nossa unidade temática 16.